Olá, alunos do terceiro ano. Aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley. E nessa videoaula a gente vai trabalhar com a Física 1, módulo 4, que se chama Calorimetria e Mudança de Fase. Calor sensível, calor latente e lei geral das trocas de calor. Lembre-se que calor é energia térmica em trânsito que flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a unidade de medida é caloria, cal. Quais são os efeitos que a perda ou a absorção de energia provoca no corpo? Uma nós já estudamos, variação de temperatura. Outra, alteração nas dimensões do corpo, dilatação térmica. E agora, uma outra mudança que nós vamos estudar é mudança no seu estado físico, no seu estado de agregação. Quais são os estados de agregação da matéria? Sólido, líquido e gás. São os três estados mais comuns. Tem outros, mas aqui no ensino médio, para nós, são esses estados que nós vamos trabalhar. Sólido, líquido e gás. Calor sensível é a quantidade de calor absorvido ou cedido que provoca no corpo variação de temperatura. Então, de novo, calor sensível é o nome dado a uma quantidade de calor absorvido ou cedido que provoca na substância variação de temperatura. Quais são as fórmulas associadas ao calor sensível? São três fórmulas. Esta expressão e essas duas expressões. Então, essas três fórmulas estão associadas ao calor sensível, que provoca no corpo, na substância, variação de temperatura. Essa expressão diz o seguinte, que a quantidade de calor absorvido ou cedido é igual à massa da substância vezes, ou do corpo, o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Uma observação para o calor específico. O calor específico é uma propriedade da substância e o seu valor depende do estado físico da mesma. Por exemplo, a água, no estado sólido ele tem um valor, no estado líquido tem um valor, no estado gasoso tem outro valor. Então, o calor específico é uma propriedade da substância e o seu valor depende do estado físico, do seu estado de agregação da substância. O que essa grandeza mede? Ela mede a quantidade de calor absorvido ou cedido para que 1 grama sofra uma variação de 1 unidade em sua temperatura. Então, substâncias que têm um calor específico alto demora a aquecer, mas também demora a esfriar. Substâncias que têm um calor específico baixo, ele aquece rápido, mas também esfria rápido. Por exemplo, se você vai numa praia, meio-dia, a areia está quente e a água está fria. Se você volta na mesma praia, 7 horas da noite, a areia está fria e a água está morna. Isso acontece porque a areia tem um calor específico menor do que em relação à água. E lembre-se, o calor específico mede a quantidade de calor para que 1 grama sofra um acréscimo de 1 unidade em sua temperatura. Então, é caloria por grama vezes grau Celsius. Essa expressão chamada de capacidade térmica, C significa capacidade térmica, essa grandeza, ela mede a quantidade de calor que o corpo deve ganhar ou perder para variar 1 unidade em sua temperatura. A capacidade térmica só é válida se for aplicada em um corpo, ou seja, onde a massa é constante. Então, a capacidade térmica ela é aplicada para um corpo, onde a massa é constante. Como que é definida? É a razão da quantidade de calor absorvido ou cedido dividido pela variação de temperatura correspondente, ou a massa do corpo vezes o calor específico. Calor latente é uma quantidade de calor absorvido ou cedido que provoca na substância mudança de estado físico. Uma observação. Quando uma substância pura muda de estado físico, a sua temperatura interna permanece constante e todo o calor por ela absorvido ou cedido é para provocar mudança no seu estado físico.
Então, lembre-se, calor latente é o nome dado à quantidade de calor absorvido ou cedido que provoca no corpo, perdão, na substância, mudança de estado físico. Como que eu calculo essa quantidade de calor latente? É a massa da substância vezes o calor latente de mudança, ou calor específico latente. Tá? Calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente que não permite trocas de calor com o meio externo. Ele isola termicamente os corpos que estão lá dentro. Por exemplo, uma garrafa térmica de café. Não é ideal, mas a ideia do seu funcionamento é um calorímetro. Dentro de um calorímetro, a somatória de calor trocado entre os corpos é igual a zero. Uma observação, regra de sinal. Calor cedido é negativo, calor absorvido ou recebido é positivo. Então, ó, calor absorvido ou recebido é positivo. Calor cedido é negativo. Então, dentro de um calorímetro, a somatória dos calor trocado entre os corpos é igual a zero. Então, a somatória do calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Bom, pessoal, esse é o conteúdo desse módulo 4 da Física 1. Espero que vocês tenham aprendido. E lembre-se, é tempo de crescer. Deus abençoe sua casa. Obrigado.